Pai, receba nessa noite toda a adoração que é possível no nosso coração. A melhor adoração, o melhor louvor. Que os nossos corações, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos braços, as nossas pernas, todos estejam voltados para o Senhor. Colocamos tudo diante do Senhor, meu Pai. Que possamos esquecer de tudo que vai acontecer no dia de amanhã, que nós nem sabemos se o dia de amanhã vai chegar. Que possamos deixar o passado no passado e viver agora o presente na presença do Senhor. Constrange os nossos corações com a Tua presença, ó Pai. Que nos falte palavra, que nos dê temor de poder saber que o Senhor está conosco nessa noite. E esse culto será tremendo, porque o Senhor está conosco e nós descansamos no Teu colo, Pai. Louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu poder, bendito seja a Tua glória, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Pai, que é tremendo, que é maravilhoso, amém? Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, amados, amém? Vocês podem ver, eu estou com companhia hoje no louvor. Nós estaremos abrindo o culto juntamente com a Menibrac, com as crianças. E isto é um trabalho que nós vamos começar a fazer com as crianças de incentivo a estar louvando a Deus, não somente em datas especiais, em Dia dos Pais, Dia das Mães, mas aqui, um cântico da nossa igreja, um louvor, né, para incentivar a estar louvando a Deus, a estar participando do louvor. De manhã, as crianças que vieram no culto da manhã cantaram, foi uma bênção. E eles vão estar cantando agora conosco, amém? Glória a Deus. Nós declaramos que o Senhor é o único, ó Deus, digno de receber toda a honra e toda a glória. Aleluia.
Amém. Glória a Deus. Mas nós desejamos, Senhor, nesta noite. Nós nos colocamos diante da Tua presença, ó Deus. Quebrantamos o nosso coração, Senhor. Para que venha a ser feita a Tua vontade, o Teu querer sobre nós, ó Pai. A paz do Senhor, queridos, sejam todos bem-vindos para a palavra de Deus, para ser lapidado, né? Porque a palavra de Deus, ela está aqui para nos lapidar, para nos fazer melhorar em nosso caminhar, né? Então a palavra de Deus, ela tem este propósito de nos fazer cura em nosso espírito. E a palavra é o único remédio que pode curar o nosso espírito, porque ela é espírito. O espírito se identifica com a palavra, porque a palavra é espírito e vida, disse Jesus. A palavra que eu tenho dito a vocês é espírito e vida. Então a palavra que é espírito encontra com o nosso espírito e nos renova, fazendo com que a gente entenda a nossa posição em Deus. Quando a gente entende a nossa posição em Deus, ninguém mais nos engana, ninguém mais tira a gente do lugar, nele, porque a palavra nos coloca em um lugar nele. E esse é o entendimento que a gente recebe ouvindo a palavra, participando da palavra, vivendo a palavra. Porque eu vou ouvir a palavra, mas eu preciso colocar em prática aquilo que eu ouvi, para que tenha um resultado único na minha vida. Amém, queridos? Nós vamos meditar Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao 30. Mateus 12, 22 ao 30 diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino?
E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Oremos. Senhor, obrigado pela palavra viva e eficaz. Que o nosso coração receba tudo aquilo que ela traz de ensino, tudo aquilo que ela traz de vida, tudo que a palavra traz nesta noite para cada um de nós. Nós queremos viver, Senhor. Ensina-nos, ó Deus. É um privilégio ouvir a Tua voz, é um privilégio escutar o que o Senhor tem para nos dizer agora. Obrigado, Espírito Santo, porque a Tua palavra a cada momento é renovada. Quantas vezes nós ouvirmos, ela se renova. Por isso, meu Pai, nós queremos Te dar graça pelo conteúdo que vai vir agora para cada coração, Senhor, sobre aquilo que é necessário a gente viver e aplicar no nosso dia a dia, através do conhecimento que Cristo traz em cada coração, em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Meu amado, essa leitura, ela é chocante no início, desde o início, né? Trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo, de tal modo que o curou. O cego e o mudo falava e via. A gente entrar nesse lugar de entendimento com esta pessoa que está sendo aqui ministrada, trazendo esse personagem de um passado, mas também do presente. Olha a situação de uma pessoa endemoniado, cego, mudo. Já parou para pensar nesse personagem, nesse irmão? Olha a situação dele. Ele se encontra com Jesus. Jesus imediatamente o cura. E quando ele é curado, as pessoas que estão ali em volta, que conhecem esse cidadão, cego e mudo até então, eles ficam admirados, eles louvam a Deus, eles adoram. Mas em seguida, irmãos, é gerado um problema. É gerado um problema, há um confronto do mal contra Jesus. O mal vem, o mal se levanta contra Jesus, para que aquilo que está sendo feito não tenha efeito. Pelo menos é o que eles pensavam. O mal sempre vai se opor. Então nesta noite eu quero conversar com vocês sobre a origem do mal. O mal, ele tem esse poder, porque o mal não foi uma construção de Deus. Deus nunca fez o mal. O mal foi gerado por alguém perfeito. O mal teve início por alguém criado por Deus, perfeito em tudo. A palavra de Deus diz assim: perfeito eras em teu caminho, até que se achou iniquidade em ti. Esse personagem é Lúcifer, que na tradução original é anjo de luz, querubim ungido para proteger. Qual foi a razão do mal existir sobre ele? Por que o mal se iniciou sobre ele?
Porque então, a palavra diz que ele era perfeito, até que se achou iniquidade. Como alguém perfeito, como alguém que faz tudo certo, pode ser encontrado em iniquidade? Pode a iniquidade encontrar lugar no coração de alguém assim? Que está corretamente, está escrito assim que ele é lá em Ezequiel, diz que ele era o aferidor das medidas. Aquele que dava o selo final de toda a criação, de toda a obra. Perfeito eras, até que se achou iniquidade. Então a iniquidade foi gerada naquilo que ele fazia, na perfeição das coisas, até o momento que ele olhou para si mesmo. Até o momento que ele olhou para si mesmo e disse: cara, eu sou bom, hein? Tem ninguém aqui no céu igual a mim. Eu sou o perfeito. A iniquidade foi achada nas coisas boas que ele fazia. E esse é o detalhe da mensagem que nós vamos meditar aqui nesta noite. Porque até que ponto o bem é bem e onde começa o mal? Porque a palavra de Deus, quando nós estávamos no jardim ainda, através dos nossos pais Adão, existia a árvore do conhecimento do bem e do mal, na qual foi dito para nós: não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. E nós vemos que isso aconteceu. E nós saímos de lá com conhecimento. Nós saímos do jardim com um certo conhecimento dos dois lados, do bem e do mal. Só que nós temos dificuldade para praticar o bem. O mal já está em nós. O mal, ele é natural. Agora o bem, eu preciso buscá-lo. Paulo dizia lá em Romanos capítulo 7: o bem que eu quero fazer, eu tenho dificuldade. E o mal que eu não quero fazer, eu estou sempre fazendo. Porque há uma linha tênua, uma linha muito estreita, que separa os dois. E quando é que fazer o bem pode ter origem no mal? Quantas vezes, talvez a gente pense em fazer o bem, mas o mal já está à frente. Eu quero fazer o bem, mas o mal já... Isso foi tudo palavra do apóstolo Paulo. Quando eu quero fazer o bem, o mal já está na frente. Porque como é que eu consigo fazer o bem e esse bem ser bem de verdade? E não ser um engano da minha parte. Até que ponto o bem que eu faço glorifica a Deus? Porque se o bem que eu faço não glorifica a Deus, está glorificando alguém. Irmãos, há um engano muito grande sobre estas coisas. Há um engano. Porque todas as vezes que eu faço o bem, querendo receber algo em troca, esse bem já se tornou mal. Todas as vezes que eu faço o bem com segundas intenções, esse bem não é bem. Nesse bem Deus não é glorificado. E a Bíblia diz para a gente: tudo que a gente for fazer, faça para a glória dEle. Faça para o nome dEle ser conhecido. O bem que eu faço não pode ser para o meu louvor. Não pode ser para a minha glória. Mas infelizmente, queridos, há um engano.
Há um engano tão perfeito que a gente faz e fica lembrando. Você sabe quando é que o bem é bem? Quando você faz e não lembra mais. Quando você faz e esquece. Irmãos, tem pessoas que chegam em mim e dizem assim: pastor, o senhor lembra quando o senhor fez assim para mim, tal coisa? Eu não lembro, irmãos. As pessoas começam a puxar e eu não lembro. Eu não lembro das coisas, porque não fui eu que fiz. Porque eu também não tinha nada para fazer. Porque tudo que eu tenho é dele. Então se eu faço alguma coisa, não pode ser para minha glória. Tem que ser para a glória dele. Então, amados, como o mal tem origem no bem, nesse entendimento, não é que Deus, que está em Deus o mal, não. O mal nunca esteve com ele. Deus é santo, separado, nunca esteve com ele, mas esteve na obra. Satanás, a origem do mal. E o diabo nos incita que a gente faça desta maneira, que a gente se doe desta maneira, porque enquanto eu não entender que eu preciso morrer para mim mesmo, eu estarei fazendo bem para o meu louvor. Enquanto a minha morte não acontecer, enquanto eu não for para a cruz com Jesus, eu não terei entendimento de que o bem não é meu. O bem é de Deus. O bem é Deus. O bem é Deus em mim. O bem é Deus através de mim. E quando Deus é glorificado através desse entendimento, amados, há uma posição de alegria no meu coração. Porque Deus se alegra. Porque Deus, Ele recebe o louvor, recebe a adoração a partir do momento em que nós entendemos quem somos. A gente vai sempre lembrar: eu era cego, mudo e surdo. Esse era eu. Aquele que está no primeiro versículo ali era eu. Um mudo que não falava uma palavra que prestasse. Um surdo que não ouvia nada que presta, nada de bom. Um cego que não via o caminho, que não enxergava o caminho da graça. E Ele chegou e fez esse tremendo bem na minha vida. Ele fez esse tremendo bem, abriu os meus olhos, abriu a minha boca para que eu falasse, abriu os meus ouvidos para que eu pudesse ouvir. O que é que eu tenho? Nada. Eu só tenho gratidão no meu coração. Eu só tenho gratidão no meu coração, porque quem poderia fazer isso por mim? Mas o mal se opõe até hoje, amados. O mal se opõe até hoje. Meus olhos estão abertos, meus ouvidos ouvem, as minhas pernas andam, mas o mal se opõe, querendo que eu receba alguma coisa. Irmãos, mas não tem condições, eu não posso, porque é tudo para Ele. É tudo para Ele e para a glória dEle. Eu não posso entrar nesta área, irmãos. Esse é um ensino que Deus tem trazido para nós nesses últimos dias. Eu não posso querer o que é dEle, porque Ele já se doou para mim. Eu não posso aceitar a incitação do inimigo: você merece. Ele é mentiroso, irmãos, eu não mereço. Eu não mereço. Foi Ele quem me deu. Foi a graça dEle que se entregou por mim. Foi a graça dEle que se doou na cruz por minha causa. Mas eu não mereço, não mereço nada.
Se tem alguém bom, é Ele. Se tem alguém que merece todo louvor, toda glória, é Ele. Eu não posso pegar nada. A glória é dele, não minha. Eu não quero, irmão, não posso. Mas o diabo diz: você é bom. E se a gente marcar, a gente entra nessa esfera ruim, de engano. Nós vivemos um tempo de muito engano. E muitos têm perdido a direção, recebendo louvores dos homens, recebendo a adoração dos homens, e tirando a verdadeira glória da palavra. Esta palavra é para nos edificar, esta palavra é para consertar a gente aqui dentro, esta palavra é para arrumar o que está estragado dentro de nós, é para colocar nova vida, é para colocar direção, é para abrir os nossos olhos, que o mal está tão próximo, e se a gente não abrir os olhos, ele domina a situação, com uma aparência de piedade, com uma aparência de amor, com uma aparência de bem. Vamos ler esse texto, segundo Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. 2 Timóteo, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Irmãos, esse texto, ele é escrito para a igreja, e não para o mundo. Muitas vezes a gente diz, é alguém no mundo que está dessa forma. Não, não é. É dentro da igreja que a gente encontra esses personagens, pastores, e todos nós estamos sujeitos a se tornar alguém disso aí, se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidado. Veja bem o versículo 1, coloca aí, filha. Sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. São os personagens que nós encontramos. Por que será que eles se tornaram isso? Eles se tornaram isso fazendo bem. É como aquele tipo de gente que Jesus, no final dos tempos, vai dizer: ah, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, em teu nome expulsei demônio, tal. Não é fazendo bem? Estavam fazendo bem. Mas só que Jesus responde: eu não conheci vocês. Vocês não estavam em sintonia comigo. Vocês estavam recebendo glória dos homens, vocês estavam recebendo aplauso dos homens, e não para mim. Avarentos, quando faz o bem, é tentando alguma coisa em troca. Soberbos, blasfemos, desobedientes. O versículo 3: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Irmãos, todas as vezes que a gente faz algo sem amor, o bem se torna mal. Todas as vezes que o amor de Deus não estiver à frente do nosso bem, é mal.
Paulo disse no capítulo 13 de 1 aos Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, sem efeito. Ainda que eu desse todos os bens para os pobres, sem amor, sem efeito. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, sem amor, sem efeito. Não tem efeito. Se o amor de Deus, se a glória do Pai não estiver à frente daquilo que você faz, daquilo que eu faço, se o amor não estiver em evidência, eu faço para mim, eu faço para ser visto, eu faço para ser aplaudido. Ó, como Ele é bom, ó, está nessa lista. Cruéis, sem amor para com os bons. Versículo 4. Traidores. Irmãos, como trai fácil quando não tem amor, quando falta amor. Traidores, obstinados. Chega nele e diz: olha, o caminho está errado, não vai por aí não. Ele diz: quem sabe da minha vida sou eu. É obstinado, não muda de direção, não aceita conselho, vai para o abismo. Orgulhosos, mais amigos dos eleitos, isso é forte, do que amigos de Deus. É horrível. Irmãos, é aquele negócio, prega bem, tem uma eloquência tremenda, multidões atrás, multidões e multidões correndo atrás do grande catedrático, mas ele não é amigo de Deus, irmãos. Ele é amigo dele mesmo, ele é amigo de si mesmo. Ele não tem amizade com o Senhor, não tem intimidade com Cristo, com o Espírito Santo, só pensa nele mesmo. Deleites, vai deleitar, vai gastar o dinheiro em deleites, em prazeres, e diz ainda: eu mereço, eu fiz, eu faço, como se ele fosse o dono, como se ele fosse alguém. Esse personagem recebeu totalmente a mentalidade daquele que estava lá no céu, que era o aferidor das medidas, que era aquele que tinha perfeição. Então você olha o que eles fazem, parece perfeito, mas não fazem para a glória de Deus, fazem pensando em si mesmo. Versículo 5: tendo aparência de piedade. Isso é forte. Você vai conversar, parece santo. Você vai conversar, meu Deus, você sai dali convencido que o cidadão é alguém, mas é só aparência, irmãos. O que a gente precisa saber? É dar uma olhada na vida dele, como ele vive. Porque esse personagem, eles não vivem o que eles pregam, pregam bem para os outros, mas eles não vivem a vida que eles pregam. E qual é o conselho? Destes, afasta-te. Então, amados, é o bem, mas no fundo tem veneno. Ensinam coisas boas, talvez, mas a maioria não tem nada a ver também, porque não, eles falam o que o povo gosta de ouvir, mas não afronta o pecado, não afronta os erros, continua tudo igual. Então, amados, esse é o entendimento que a gente precisa ter e tomar muita precaução
estar muito atenta em tudo que está acontecendo, sabendo que o mal procede de alguma coisa boa. Então é necessário que a gente esteja atento. Até que ponto é bem? Como eu disse para você, eu volto a repetir: tudo que você fizer sem amor não é bom. Vamos voltar no texto. Mateus capítulo 12, versículo 22 em diante. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego mudo falava e via. Toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Revelação, o povo está tendo revelação ao ver o milagre. Ao ver o milagre que Cristo está operando, o povo está entendendo: é o Messias. É o Messias que está entre nós, é o Cristo. Versículo: mais os fariseus. Essa palavra, mais os fariseus. Quem eram os fariseus? A religião mais potente, a religião mais forte da época, a religião mais famosa, a religião que a maioria do povo israelita participava. Ao ver Jesus operando esses milagres, eles sentem ciúmes, eles sentem inveja, e diz: você não pode continuar, nós temos que fazer parar esse negócio. Então eles ficam enciumados, e eles dizem, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe do demônio. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Jesus aproveita esse momento para trazer um ensino à multidão. Diz: olha, o que eles estão falando não tem sentido. Porque se Satanás dividir o seu reino, o reino deles... Satanás nunca dividiu o seu reino. O reino de Satanás sempre foi intacto. Ele sempre zelou por manter fechado o seu reino. Ele diz: porque se ele se dividir, vai cair. E ele aproveita para trazer um ensino sobre coisas menores. Reino dividido, casa dividida, não permanece de pé. O lar em que um casal, um puxa para um lado, outro para o outro, não vai permanecer. Vai ter sempre dificuldade de ficar de pé. Porque nessas brechas, quando não há unidade na vida do casal, quando não há unidade de espírito, de entendimento, com certeza brechas serão abertas. E aquele que não divide o reino dele, entra no reino onde a porta se abriu. E quando ele entra para arrebentar. Então o texto diz assim: se ele conseguir entrar, ele traz mais 7. E fica o estado ainda pior do que antes. Então é esse personagem que nós estamos falando. É o mal. E que se a gente não vigiar com entendimento e com sabedoria de Deus, ele bota a mão suja dele no bem que nós recebemos. E quando ele faz isso, ele vem para destruir, matar, roubar e destruir. Então, amados, a vigilância está nesse cuidado. E Jesus continua falando, 27. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Então Jesus dá uma dica forte para eles aqui, sobre algo que eles ensinavam na sinagoga. Eles ensinavam na sinagoga os jovens, os filhos, o povo a expulsar demônio em nome de Jeová. Eles faziam isso. Tem uma passagem
se não me falha a memória, é o capítulo 19 de Atos, em que os filhos de Cefas, que era participante da sinagoga, eles vão expulsar demônio. Mas aí eles não usam o nome de Jeová. Eles viram que Paulo expulsava demônio em nome de Jesus. Eles disseram assim, diante do endemoniado: nós te expulsamos em nome do Jesus que Paulo prega. Aí o demônio disse assim: eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, mas vocês quem são? E aqueles endemoniados lançaram-se sobre aqueles meninos que era da sinagoga dos fariseus, e eles tiveram que fugir nu, porque as coisas não são bem assim. Se não tiver intimidade com Deus, se não tiver amor a Deus, se não tiver perfeição em Cristo, ouvindo a sua palavra, estando realmente no altar de Deus, Satanás, ele continua fazendo o que ele sabe fazer, enganando. Versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então aquele pessoal, eles estavam blasfemando já. Eles estavam blasfemando do Espírito Santo. Nós aprendemos isso esses dias no estudo aqui. Estavam blasfemando, falando que Jesus expulsava Satanás por Satanás. E Jesus então dá essa tremenda lição: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então uma coisa é o seguinte: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou até vós. Entra quem quiser. Quem quiser entender, ouvir, o reino de Deus chegou. Versículo 29. E como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a casa? Se o inimigo entra, ele amarra. Mas se Jesus entra, ele amarra o inimigo. Quando Jesus entra, o inimigo perde a força. Mas se o inimigo entra, quem perde a força somos nós. Irmãos, está aí o sentido da palavra. Se o inimigo entra, ele amarra. Você percebe, um lar que está amarrado pelo inimigo, o povo está sem ação. O homem não sabe o que fazer, a mulher não sabe o que fazer, os filhos não sabem para onde ir. Está tudo amarrado. Porque quando ele entra, ele amarra. Mas quando Jesus entra, ele liberta. Quando o Espírito Santo entra, ele traz libertação. Aleluia, irmãos. Esse é o entendimento. Se Jesus entrou, ele vai libertar, ele vai fundo. E muitas vezes vai doer, mas ele vai trazer para fora o que está em oculto. Ele vai colocar para o lado de fora o que está escondido. Vai pôr para fora. E é necessário que a gente compreenda isso. A liberdade, a libertação de Cristo é profunda. A libertação de Cristo dói, porque Ele mexe em áreas dominadas pelo inimigo. E somente nesse entendimento é que a gente deixa Ele trabalhar. É que a gente deixa Ele ser Deus. É que a gente deixa Ele: Senhor, faça mesmo. Senhor, limpa tudo. Não deixa nada, Senhor. Tudo que há em mim, se há alguma coisa em mim, Davi orou assim, no Salmo 139. Se há alguma coisa em mim que não te agrada, Senhor, se tem alguma coisa oculta, se tem alguma coisa que eu não sei, bota para fora, Senhor, porque eu quero ser liberto. Eu não quero ser enganado. Eu quero fazer o bem pelo bem, e que este bem seja do Senhor, e que este bem seja para a glória do teu nome, não para mim. No versículo 30 diz:
quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. É forte, irmãos. Isso é forte demais. Nós estamos ajuntando com quem? Quem é? Com quem nós estamos? Nós estamos ajuntando com Cristo? Porque se nós não estivermos ajuntando com Ele, nós estamos espalhando. A gente só ajunta quando está ajuntando com Ele, porque Ele é o dono, porque Ele é o Senhor, e só Ele tem condições de ter alicerces firmes na nossa construção. Caso contrário, irmãos, a nossa casa está construída na areia, e ela não suportará a tempestade. Ela não suporta a tempestade. Nós precisamos ter esse entendimento, de ajuntar com Cristo todos os dias. Senhor, é nós dois. Eu te quero mais, Senhor. Me dê sabedoria, me dê entendimento. Senhor, que o meu lar, que a minha família seja construída nesta rocha, que o inimigo não pode entrar. Ele tem que ficar do lado de fora mesmo. Ele tem que ficar da porta para fora mesmo. Porque tudo que eu sou e tudo que eu tenho tem que ser para a glória dEle. Irmãos, enquanto isso for verdade, o inimigo não tem lugar. Enquanto nós vivemos para a glória do Senhor, ele vai ficar da porta para fora. Ele não vai entrar. Vocês entendem isso? Então, amados, pense bem. Pense no bem que nós estamos fazendo. É bem mesmo? Eu quero que você medita nisso. O bem que estamos fazendo é bem de verdade? Ou é um bem daquela forma? O bem que nós estamos oferecendo a Deus, parte dele, vem dele para nós? É ouvindo a voz dele? Porque se tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender, é que o bem que eu faço sozinho, só para confirmar, só para encerrar, o bem que eu faço sozinho é para mim, mas o bem que eu faço com ele é para ele. Então eu não vou fazer bem sozinho de jeito nenhum. Eu não vou dar um passo para fazer um bem para mim. Lembra daquela, eu já falei, mas vou repetir. Irmãos, esse entendimento, o diabo ele quer que a gente faça o bem para nós. Eu vou repetir aquilo que eu já falei na mensagem passada. O diabo chega em Jesus e diz assim: faz essas pedras transformar em pães. Você está com fome, tadinho de você. Você tem necessidade, faz para você pão. Você está com fome, não está? Jesus diz: para mim não. Para mim a palavra do meu Pai basta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca dele. E a palavra que vem da boca dele está aqui. Então eu não preciso de você insinuar para mim fazer, porque já se tornaria mal. Se o diabo dá o toque e a gente aceita, já é mal. Mesmo parecendo bem, mesmo parecendo uma coisa boa. Mas quando precisou transformar os pães da comida ao faminto, ele apenas agradeceu e o pão foi multiplicado. Não é assim? Então, amados, não faça para você. Não pense no bem para você, porque se você pensar no bem só para você, é mal. Mas pense no bem de tudo. O bem do reino, o bem de Cristo, o bem de tudo, dos nossos irmãos. Eu quero o bem de todos vocês, eu quero que vocês estejam bem. Não que eu esteja, imagine eu bem e vocês mal. Que alegria é essa? Não, alegria, irmãos, é quando todos nós estamos bem. Quando eu pergunto para você: está bem, irmão? E você diz: estou bem, pastor. Estou bem. É uma alegria. Como está a tua vida, teu lar? Está bem, pastor. Isso dá uma coisa tão boa na gente, e de você saber que está bem mesmo. Sabe? É uma alegria. Agora imagina só eu bem. Que bem é esse?
Então eu não quero o bem de Deus para mim, eu quero o bem de Deus para nós, porque o Pai é nosso e o pão é nosso. O pão não é meu, é nosso, e eu preciso entender essas coisas para não dar ocasião ao inimigo que quer que eu faça para mim, mas eu não vou fazer para mim, porque eu já entendi. Eu vou fazer para nós, amém? Eu vou fazer para nós, aí você faz para nós também, e todos nós fazemos para nós. Então aí fica tudo maravilhoso, porque tudo é nosso. O Pai é nosso, tudo é nosso. Esta é a alegria de quem entende a mensagem da palavra de Deus, amém, queridos? Vamos viver nesta palavra, vamos confiar nesta palavra, e o inimigo não vai ter lugar em nossas vidas, em nome de Jesus. Você crê? Se coloque de pé então, vamos agradecer ao Pai. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, brecha que acerta ao ver. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, deixa que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, que nós sejamos usados, Pai, usados para fazer o bem com o Senhor, usados para fazer o bem a todos. Que teu Espírito, que nos encaminha, que nos molda, que nos capacita, ensina-nos a caminhar contigo, meu amor, meu Pai. Que o teu nome seja glorificado através de nós. Que a nossa vida, Senhor, seja luz nas trevas, seja o sal desta terra, Pai. Que tudo que nós fizermos, Senhor, qualquer ato, seja para glorificar o teu santo nome. Nesta noite, Pai, que o teu Espírito nos enche de entendimento e de sabedoria, para que a gente não se perca em nós mesmos,
para que a gente não faça aquilo que é agradável aos nossos olhos, mas faça aquilo que é bom ao teu nome, Pai, aquilo que realmente é necessário que se faça. Que o teu Espírito possa nos constranger neste amor, nesta fé, que um dia foi dada a todos nós. Que nós possamos andar por fé e não por vista. Ensina-nos, ó Espírito Santo. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, toda adoração, em nome de Jesus.